Fala, turma, tudo bem? Tá no ar mais uma edição do FutebolCast. Vem chegando porque aqui a resenha é completa, tem informação e tem papo pra lá de especial, sempre trazendo personagens do futebol cearense. Então, daqui a pouquinho eu vou apresentar quem é esse cara, começar o papo com esse cara, mas antes eu preciso fazer aquele pedido, né? Você já tá inscrito no canal do futebol? Então aproveita que essa é a chance, essa é a oportunidade, se inscreve agora e também compartilha, diz pro teu amigo, diz pro teu vizinho, diz pro teu pai, pra tua mãe, enfim, compartilha o canal do Futebol, compartilha esse conteúdo aí no grupo da família, então se inscreve, curte, compartilha, comenta, deixa teu like aqui no canal do Futebol. Seguinte, bora começar o papo, porque é com um cara que entende de bola na rede e que já deixou a sua marca, seu nome no futebol cearense, já vestiu camisa de time grande aqui, já foi artilheiro por onde passou. Então, eu tô falando desse cara aqui, ó, Edson Cariús, torcedor cearense, né? Dependente do time, conhece muito bem. Cariús, obrigado por ter topado aqui, ó, pra bater esse papo com a gente. Bem-vindo. Foi difícil trazer o Cariús, viu? Eu já tava vendo a hora que conseguir o Cristiano Ronaldo aqui, o Cariús nada. E aí, Cariús, beleza? Como é que você tá, meu amigo? Beleza, Caio. Obrigado pelo convite, né? Dizer pra você que é um prazer poder estar aqui com vocês para que a gente possa bater um bate-papo bem legal. Não é a primeira vez que eu vou bater um papo com o Cariús, né? Já conheço o Cariús de outros carnavais, mas o tempo vai passando, a situação do jogador vai mudando, vai adquirindo mais experiência, mais histórias para compartilhar. Hoje o Cariús veste a camisa do Tirol, time novo, né? Aqui da capital, que nessa temporada de 2025 jogou pela primeira vez na elite do futebol cearense, foi muito bem, um time com uma folha enxuta, mas que deu resultado ali em campo, garantiu vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano e no momento está disputando a Fares Lopes. Então, Cariús, de volta ao futebol cearense, você andou rodando por outros lugares, mas agora com essa missão de defender a equipe do Tirol. Caio, feliz, né, por estar vestindo a camisa do Tirol, né? É um clube que vem em ascensão no futebol cearense. A gente fica feliz quando surgem essas equipes, né? Uma equipe muito organizada, né? Tem seu próprio CT, com os departamentos bem organizados. Então a gente fica feliz em ter um novo clube no futebol cearense em ascensão, buscando uma vaga aí, a Copa do Brasil, né? Que é a competição que vai se iniciar agora, a Fares Lopes, e a gente espera que a gente possa defender da melhor forma possível, conseguir os objetivos que o clube tem traçado e os objetivos também pessoal que a gente tem dentro da competição. É isso, a Fares Lopes, como o Cariús bem falou, adiantou, né? Dá uma vaga, o campeão conquista uma vaga para a Copa do Brasil do próximo ano. E qual time não quer participar da Copa do Brasil, né? Uma competição grande a nível nacional e que dá para faturar uma graninha. Exemplo disso, o Maracanã, né? Que foi muito bem nesse ano e conseguiu uma grana bacana. E o Tirol formou um time, né, com figurinhas carimbadas aqui do futebol. O goleiro Raí, que estava no Maracanã, César Sampaio, Lincoln, o Davi Torres, tem o Cariús, então tem uma turma muito legal para disputar essa competição pela equipe do Tirol. Agora, Cariús, a gente vai voltar lá para trás, passado. Vamos começar falando do passado, né? Fala pessoal, tô aqui para agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Falar de Cassino Bet, porque Cassino Bet, o maior patrocínio da história do Fortaleza. Água Mineral Serra Grande. A gente é o que a gente bebe. Água Mineral Serra Grande, pura e leve, como a vida deve ser. E sabe onde encontrar o veículo seminovo ideal para você? Na Car Mais Seminovos, onde tem o maior estoque de veículos multimarcas do estado do Ceará. Tudo para construir, reformar e decorar, você já sabe, na Normatel. Reformar ou construir, passa na Normatel, porque com Normatel tem jogo. Grupo Fornecedora, solução para construção, indústria, logística, agricultura e setor rodoviário. É no Grupo Fornecedora. Cariús, posso dizer que o Cariús não teve base? Sim. Começou a jogar futebol com quantos anos? Quando é que tu foi despontar pro futebol? Como foi que tu apareceu pro futebol? 24 anos. Com 24 anos. Então, imagina aí, hoje isso não vou dizer impossível porque ainda pode acontecer. De repente, um cara que joga ali no futebol amador, no subúrbio, e alguém vê, pô, esse cara é diferenciado, e aí dá uma oportunidade no time profissional e o cara cresce. Mas é difícil. Então, que tipo de dificuldade o cara enfrenta quando ele não é formado na base? Cara, é difícil porque hoje, quando digamos que quando eu iniciei, certo? Já com 24 anos, então assim,
na questão das pessoas acreditar, né, que a pessoa vai conseguir, porque você está ali no meio de pessoas que, na época, quando eu comecei lá no Iguatu, tinha jogadores que já tinham jogado Campeonato Brasileiro, Série D, Série C, jogadores que já tinham passado por Ceará, Fortaleza, jogadores que tiveram base. Então, assim, para mim era uma dificuldade. E diante dessas dificuldades, eu consegui aprender com aquelas pessoas. Por eu não ter base, eu consegui observar aquelas pessoas para que eu pudesse desempenhar o meu melhor. E diante dessas dificuldades, eu fui trilhando, porque não é fácil você chegar no futebol profissional sem ter base e Difícil. você ir galgando e galgando, porque as pessoas, na verdade, não acreditam. Porque olha assim, 24 anos, não passou em nenhum time, não teve base. Então, assim, ser do interior também, isso dificulta muito. Tem esse, queira ou não, tem esse preconceito ainda. Então, é muito difícil. Um atleta que não teve uma passagem pela base de algum time conseguir entrar num profissional e conseguir se destacar. Existe. Eu sou um exemplo. Sim. E a gente vê outros exemplos também acontecer. Mas é muito difícil, pela questão de preconceito. As pessoas olham de uma forma diferente, porque vê, não saiu do interior, tá no interior, no clube do interior, não teve base alguma. E aí, se você não tiver um mental forte e saber onde quer chegar, é bem difícil, é bem complicado. Cara, você falou aí, interior, eu sou do interior. E me orgulho muito por isso. Como é que é pra você ser do interior? Como é que foi a tua vida lá no interior? Você carrega, né, o nome da cidade no seu nome. Usa, né? No futebol é o Edson, mas só Edson. É o Edson Cariús. Cariús é uma cidade do interior que eu acho que não tem nem 20 mil habitantes. Cidade pequenininha, então eu queria que você falasse um pouco aí da tua infância, da tua história lá em Cariús e um pouco também dessa cidade. O que é que tem em Cariús? Se eu chegar lá em Cariús, eu vou encontrar o quê? Eu vou fazer o quê de bom? Cariús é uma cidade, como você bem falou, né? Não tem nem 20 mil habitantes, né? Tem 18 mil habitantes. Então, assim, foi bem complicado por ser uma cidade distante da capital, por ser uma cidade que já fica um pouco distante de alguns polos maiores, né, próximo a Iguatu, mas na época Iguatu estava iniciando ainda no futebol profissional. Então, assim, a única coisa que eu tinha, além do meu sonho, né, que era ser um atleta de futebol profissional, eu tinha que, como não tinha um futebol naquela região antes do Iguatu iniciar, eu trabalhei na agricultura, fui vendedor de motos, né? Então, assim, eu aproveitava o máximo o interior. Na verdade, eu amo o interior. Para mim, assim, eu carrego comigo e sempre que eu posso, eu estou no interior, estou em Legal. Cariús, porque eu amo, né? Assim, eu me sinto em paz, diferente de você estar numa cidade grande, a gente já passa por muitos momentos. Então, assim, eu me diverti muito. Eu me diverti muito, por mais que eu tivesse ali os compromissos de trabalhar na agricultura, depois passei a ser vendedor de motos. Então, assim, eu posso falar para você que eu aproveitei o máximo possível durante todo esse tempo antes de se tornar um atleta profissional. Então, assim, quando você está no interior, como Cariús, uma cidade pequena, né, sem muita gente sem perspectiva de nada, porque a maioria dos empregos, ou quase 100% lá, depende de prefeituras. Então, assim, é uma população, um jovem que não tinha perspectiva de sair dali. Então, a única coisa que poderia fazer o quê? Eu trabalhar na agricultura, que era ajudar a minha família, e depois conseguir um emprego que era ser vendedor de motos. Então, assim, foram duas situações que me fizeram ser muito forte. Passar por todas essas dificuldades, agricultura, depois vendedor de motos, assim, me fez ser uma pessoa muito forte. E aquilo ali fez com que eu levasse para o resto da vida, porque eu valorizo cada momento que eu passei. Cada momento que eu trabalhei na agricultura, cada momento que eu levei não vendendo consórcio de moto, porta a porta, aquilo dali me fez crescer como pessoa, como ser humano mesmo, e eu levo essa valorização para o resto da minha vida. E aí, era a opção que você tinha, né? Tipo, vamos lá, começar. Você citou duas coisas, né, que você fez. A agricultura é o quê? Com o pai, com a família? Você era filho de agricultor? E com quantos anos você já estava aí nessa luta, assim, no batente? Sim, filho de agricultor, Ah, ali 9, 10, 11 anos eu já estava na agricultura, já trabalhava com meu pai, já ajudava meu pai. Era uma situação bem delicada, bem complicada, porque há muitos anos atrás, você vai ler quando eu tinha 9, 10 anos, ou se hoje existe a dificuldade, imagina. imagina há tanto tempo atrás, né? Então, assim, eu procurava ajudar o meu pai, ajudar meus irmãos. Na verdade, lá em casa são 7, né? Sete homens, né? São 7.
irmãos e já tinha tem dois mais velhos do que eu, e a gente trabalhar para ajudar meu pai, porque era a única renda que conseguia trazer alimento para dentro de casa, e muitas das vezes nem um trabalho tinha. Então, assim, era muito difícil. Por muitos e muitos momentos a gente passou dificuldade de passar fome, meu pai, minha mãe, meus irmãos, mas a gente sempre esteve unido, a gente sempre esteve ali presente, ajudando um ao outro da melhor forma possível. Quando tinha o trabalho para que a gente pudesse trazer o alimento, a gente ia. Muitas vezes a gente trabalhou pelo alimento, para trazer o alimento para dentro de casa, para a gente poder se alimentar, né? Então, assim, era a única opção que tinha, não tinha outra opção, não tinha, não, vamos poder trabalhar em outra situação. Não tinha. Meu pai não tinha estudo para poder trabalhar. Então, a única opção que tinha ali para ele era a agricultura. E aí a gente foi também, claro que estudando, a gente já começou a estudar, eu e meus irmãos começamos a estudar. E diante disso aí, a gente estudava um período, trabalhava outro, né? Então, assim, O trabalho tinha que ter, tinha que ter, porque a gente precisava daquele trabalho para que a gente pudesse se alimentar quando tinha o trabalho, para que a gente pudesse arrecadar, ganhar algum dinheiro, ou até mesmo trazer o alimento, trabalhar por o alimento, como eu te falei, para que a gente pudesse se alimentar. Entendi. E aí, depois vem a história do vendedor de motos. Como é que tu entrou nessa... Foi mais como uma possibilidade de ter o seu ganha-pão, de ter o seu salário, e aí já deve ter sido o quê? Depois dos 16 anos, como é que foi? Sim, eu já comecei, na verdade, eu trabalhei na agricultura até os 21, porque aos 21 para os 22 foi quando eu realmente decidi encarar uma outra realidade, que foi a oportunidade que apareceu. Eu já tinha terminado meus estudos já. Então já foi depois dos 20 anos, depois né? dos 20 anos. Então foi muito tempo na agricultura, né? Foi muito tempo na agricultura. E aí, depois dos 20, 21 ali, foi que eu decidi encarar uma outra situação, buscar um outro emprego para que eu pudesse ter uma condição financeira ali. Melhor. Mas por mais que fosse pouco, porque você ser um vendedor de moto não é fácil. Conseguir vender uma moto é difícil. Agora, imagina você ter uma meta de você vender aí 10, 12 motos por mês. Não é fácil. Então era essa tua meta na época? Essa era a minha meta. Então, assim, e é por comissão. O que você vai ter o que você vender. Se não vender, você praticamente se vender não vai ter uma nada. moto, só vai ter Só aquela comissão de uma moto, então, né? assim, é bem difícil. E aí essa foi uma das opções também que eu tive de ir para ser vendedor de moto. E por quê? Porque eu sabia que através daquilo dali eu poderia, algum dinheiro que eu pegasse do meu próprio salário, que na verdade foi o meu primeiro salário, né? Foi como vendedor de moto. Tenho minha carteira assinada como vendedor de moto ainda, né? E assim, através daquele dinheiro eu me esforcei muito e eu pude ajudar minha mãe, meu pai, meus irmãos. Eram valores que eram bem simbólicos, mas assim, que eram muito valiosos, porque a partir daquele momento ali eu podia dar uma condiçãozinha melhor para eles ali, comprar um alimento, alguma coisa que eles necessitavam para a gente, porque na época eu também morava com eles, né? Então, assim, para mim foi muito valioso aquilo dali. Serviu de muita aprendizagem, porque eu levei muito não. Você chegar numa casa para vender uma moto 1 hora, 2 horas da tarde, no meio do sol quente, depois do almoço, o cara dando cochilo, botava para correr, cara. Então, assim, é bem difícil. Então, assim, foi muito nãos, mas que eu aprendi com todos esses nãos, com todas essas dificuldades que eu passei para que eu pudesse me tornar uma pessoa forte, mesmo assim, mentalmente, de querer e saber e focar naquilo que eu queria. Que, na verdade, por mais que eu tivesse trabalhado na agricultura e depois vindo para vendedor de moto, o meu sonho não tinha morrido, que era ser jogador de futebol. E era isso que eu já queria entrar, Carius. Mas antes, você foi um bom vendedor de motos? Batia a meta todo mês? Como é que era? Não todo mês. Não todo mês eu conseguia bater as metas. Mas, assim, eu fui muito bom, assim, nas vendas. Inclusive, assim, eu tenho clientes... 2011 para 2012, quando eu comecei... 2012, quando eu entrei lá no Iguatu, que foi meu primeiro ano no profissional, que o Iguatu colocou na 3ª divisão, eu tinha uma carteira de cliente. Então, assim, ainda hoje as pessoas me ligam, me pedem uma opinião, eu quero comprar esse transporte Até aqui, eu hoje. quero comprar essa moto. Assim, eu fidelizei muitas pessoas. Legal, cara. Por chegar nas pessoas, ser muito transparente, muito verdadeiro, né? Porque se trabalhar com vendas é bem complicado, não é fácil, você tem que ser bem verdadeiro. Então, assim, eu consegui fidelizar uma carteira de clientes e depois que eu saí, que fui para o atleta profissional, eu comecei a passar essa carteira de clientes para outras pessoas. Mas mesmo assim, essas pessoas ainda hoje, eu tenho uma cliente que ela é lá de Quixelô, ela sempre me pergunta quando ela vai comprar a moto. Não, eu quero trocar minha moto. Qual vendedor você me indica? Qual moto você me indica? Então, assim, isso demonstra
um trabalho que foi bom, né? Que foi bom conseguir fidelizar realmente os clientes e diante de toda a dificuldade, não era assim todo mês que eu conseguia bater metas, mas eu conseguia bater. Por quê? Porque quanto mais eu vendesse, mais eu iria ganhar. E aquilo, na minha mente, eu falei, eu tenho que bater, eu tenho que vender. Uma motivação, Isso, né? era uma motivação a mais. Então, eu não tinha hora, eu entrava, chegava às 7 na empresa e eu finalizava ali 8, 9 horas da noite, porque o cliente me ligava às 7 horas da noite, eu ia atender ele. Se ele me ligasse 9, eu ia atender. Para mim não tinha... Por quê? Porque eu queria vender. Eu queria vender e era uma motivação a mais para que eu pudesse levar mais dinheiro para dentro da minha casa, para da casa da minha família, para ajudar meu pai, minha mãe, meus irmãos. Legal. E tinha um texto pronto, assim, decorado para tu oferecer a moto ou era na hora? Tu lembra? Era na hora. Na Era? hora, às vezes. Aí era como, cara? Você pega muito cliente. Às vezes eu encontrei muito cliente assim, não chato, mas cliente que questionava tudo. Eu sei. Não, mas esse consórcio aqui, qual a diferença de eu pegar um consórcio aqui em 72, em 48 ou 36? E se eu pegar esse consórcio aqui em 36, eu tenho um capacete? Então, assim. Na hora ali era algo como se tivesse, não, eu tenho que desenrolar aqui com ele, tenho que tentar convencer, da melhor forma né? convencer Dar ele. a melhor situação para ele. Exato. E assim, de todas as vezes que eu fui para vender um consórcio, eu sempre colocava na cabeça da pessoa, na verdade eu perguntava, é como se eu estivesse vendendo para o Caio aqui agora uma moto, e eu perguntava, Caio, qual a sua necessidade no momento? Muitas vezes você fala, não, eu não tenho a necessidade de ter um transporte agora. Então, eu conseguia fazer com que ele, esse consórcio aqui, ele vai ser bom para você, como se você tivesse depositando um valor na poupança. Então, vai ser uma poupança para você. Se você não tem pressa do transporte, esse valor aqui você vai, como se estivesse deixando ele ali guardado para que você, no futuro, você possa usufruir dele de uma outra forma. Pegar o montante e usufruir dele. Se você tem a pressa do transporte, e aí eu vou chegar para você e falar assim, olha, Caio, eu tenho essa possibilidade aqui, e se você ofertar esse lance aqui, você vai tirar ele daqui a um mês, daqui a 2, pode ser no primeiro mês, ou até mesmo você ser contemplado por sorteio. Então, assim, dependia muito de cliente para cliente. Na verdade, eu sempre cheguei e perguntava a necessidade do cliente. Eu teria que vender diante da necessidade. Se eu era um cliente que não tinha tanta necessidade do transporte no momento, eu convencia ele como se fosse uma poupança. Se fosse um cliente que tinha necessidade imediata, eu convencia ele que seria importante ele fazer e se tinha alguma reserva para que pudesse ofertar um lance ou pudesse ser contemplado através de sorteio. Rapaz, Miguel, depois de ser um motor, foi uma concessionária lá, mas vendeu moto demais. Aí com essa lábia dele, vamos falar bem, viu, pra vender moto. Que legal, mas assim, muita gente talvez, né, não tenha conhecimento dessa história, né, do quanto foi difícil, né, a vida do Cariús antes de se tornar um jogador. Na situação de jogador de futebol tem suas dificuldades? Tem, mas você já viveu momentos, né, bem difíceis, tanto na agricultura como vendendo motos. E aí você falou aqui, mas eu tinha que seguir porque eu que tinha o sonho de ser jogador de futebol. E eu até te perguntar isso, e você meio que respondeu, mas a gente vai se aprofundar mais. Você disse que despontou com 24 anos. E aí, foi realmente... Tu sempre teve esse sonho? Lá na época de agricultor, tu tinha o sonho de ser jogador? Na época que vendia moto, tu já tinha esse desejo de ser jogador? Ou foi algo que aconteceu? Não, vou jogar aqui amador, e aí começou a jogar no campeonato amador, e alguém viu, e tu viu, encontrou a oportunidade de se tornar profissional e agarrou. Como é que foi? Ou então sempre foi um desejo teu? Não, sempre foi um sonho. Foi? Sempre foi um sonho. Mesmo ali dos 13, 14, 15 anos, quando eu estava na agricultura com meu pai, e aí eu estudava pela manhã e trabalhava num período da tarde. E aí, sempre que a gente ia trabalhar, o meu pai sempre me liberava ali para que eu pudesse sair às 4h30, 5 horas, porque lá assim, a minha família hoje ela é de Cariús, mas não é do centro, dentro da cidade de Cariús. É um distrito. É um distrito de Cariús, um sítio lá de Cariús, e vizinho o terreno lá que a minha família ainda mora até hoje, ele tem um rio, corta o rio, que hoje o pessoal chama o Rio Jaguaribe, né? Então, assim, e tinha muita areia. Então, eu já tinha esse sonho de jogar futebol. Então, eu saía do trabalho, estudava pela manhã, trabalhava à tarde, depois de 4h30, 5, ali 5h30, eu ia para a areia e ficava correndo sozinho. Ficava correndo. Por quê? Porque no final de semana, muitas vezes apareciam jogos. E aí, esses jogos... nessa época aí, eu jogava mesmo só por jogar, por gostar do futebol.
né? Só que chegou a um certo tempo, já ali 17, 18, 19 anos, 20, eu já ganhava algum trocado, 50, 60, 40, 30 no final de semana. Eu Pra treinava jogar. para jogar no final de semana, no subúrbio amador, o pessoal me chamava e aí eu fui. Tipo assim, eu já tinha esse sonho. Então, assim, para mim já era uma realização eu saber que eu estava ganhando alguma coisa através do futebol. Então, Mesmo assim, que fosse pouco. mesmo que fosse pouco, mesmo que fosse no amador, mas eu tinha um sonho, assim, de ser um atleta profissional. E aí, quando eu passei a ser um vendedor de motos, ele continua acreditando, por mais que já estou aqui com a idade, já passei dos 20, já estou com uns 21, 22, 23, está chegando nos meus 23, será se eu ainda vou conseguir? Mas eu acreditava. E eu continuava jogando, continuava ganhando, já aumentava um pouco, nessa época já aumentava aí para 80, 100, mas eu continuava ganhando ali no final de semana. E treinando, treinava muito, e portanto que quando eu trabalhava de vendedor de motos, o meu supervisor na época, ele sempre falava assim, olha, se você quiser sair um pouco mais cedo, sei que você gosta de futebol amador, quiser treinar, eu falei, não, mas eu preciso vender hoje, eu preciso vender mais. Então, se eu vender bem hoje, amanhã eu posso dar uma tirada para mim treinar. E muitas vezes não dava nem tempo eu treinar. Por quê? Porque eu queria vender muita moto e acabava que não dando tempo para mim treinar. E assim, esse cara aí, supervisor, ele me ajudou muito, porque ele foi muito, assim, muito parceiro na época que apareceu a oportunidade para o Iguatu. Eu já estava bem estabilizado como vendedor de motos, né? Já tinha uma carteira de cliente. Então, quando apareceu a oportunidade, ele foi um cara que falou assim, olha, se é seu sonho, vai. Não deixa seu sonho morrer, porque você hoje está bem como vendedor de motos. Porque vendedor de motos aqui foi só uma parte da sua vida para que você pudesse realizar o seu sonho. Não deixe o seu sonho morrer, porque você hoje ganha bem aqui vendendo moto, não deixa. Vai em busca do seu sonho. Se você não conseguir, aí você volta e você será novamente vendedor e você vai seguir a sua carreira. Se for isso que Deus quer para você, você vai seguir como jogador. Se não, você vai voltar e ser muito, muito melhor do que você é hoje como vendedor de motos. Mas sempre assim, foi um sonho que eu sempre tive, desde criança, que eu sempre tive em ser um atleta assim, profissional. Portanto, que nas escolas, hoje a minha ex-professora, hoje ela é uma das diretoras da minha instituição e ela sempre me perguntava, o que você quer ser? E eu falava assim, não, eu quero ser um jogador de futebol. Portanto, que sempre que a gente conversa, ele, quando eu perguntava para ele, lá A no escola. ensino fundamental ainda na escola, ele sempre falava assim, eu quero ser um jogador de futebol. E ele conseguiu. Então, assim, é muito gratificante você passar por tudo isso e depois você poder falar daquilo que você passou, né? Para que as pessoas também possam ver o que não foi... Porque eu costumo dizer que as pessoas só costumam ver o hoje, não ver o que a gente Processo, passou, o né? processo todinho, né? E tu lembra qual foi o cara que te deu a primeira oportunidade no futebol, no caso já profissional, no Iguatu? Foi algum técnico, foi algum diretor? Como é que foi essa tua despedida do amador para ter oportunidade na terceira divisão do futebol cearense, já num time profissional? Em Dois, 2012, né? dois caras Hum. foram, assim, muito responsáveis por tudo que aconteceu na minha carreira, que eu tenho uma gratidão imensa por eles, né? Que são o Raimundo Wagner. Esse cara é um cara que eu tenho, Raimundinho. o Raimundinho, foi um cara que, assim, me deu todas as oportunidades que eu precisei. Eu acho que ele foi o cara que Deus colocou assim na minha vida e falou assim, ó, eu vou colocar esse cara aqui na tua vida e ele vai te dar as oportunidades e tu tem que aproveitar Aproveitar. todas, né? Então, assim, o Raimundo Wagner e o Washington Luiz foram duas pessoas, assim, maravilhosas que entrou na minha vida, que me oportunizou, me deu oportunidades e através dessas oportunidades eu gerei outras oportunidades para mim. Eu mesmo gerei outras oportunidades Sim. para que eu pudesse buscar aquilo que eu sonhava. Então, assim, esses dois caras eu tenho uma gratidão imensa por ele, o Raimundo Wagner e o Washington Luiz. Dois grandes treinadores, né, do futebol cearense. E, assim, são pessoas que eu tenho uma admiração, um carinho, um respeito imenso, porque foram dois caras que realmente, assim, me incentivaram e me deram todas as oportunidades que eu precisava, essas duas pessoas me deram. E mandar um abraço aí pro Raimundinho, mandar um abraço também pro Washington Luiz, né? Dois caras também que eu admiro bastante. O Washington Luiz feito um excelente trabalho nos últimos anos, o Raimundinho também, né? Por onde passou, o Atlético Cearense, conquistou acesso, né? Com o Atlético Cearense da Série D para C, Floresta, já fez trabalho bacana no Floresta. Enfim, são caras que realmente desempenham um excelente trabalho no futebol cearense e poderiam até ser mais valorizados, né, por outros clubes também. Agora, como é que é um cara que saiu lá do interior mesmo, Cariús, né? E aí tu foi bater lá na Arábia Saudita.
Mas tu jogou não? Chegou a jogar lá? Joguei. Jogou? Joguei. Mas foi uma passagem curta. Passagem curta. Passagem curta. Como é que foi pra você ir pra uma cultura totalmente diferente? Você imaginava um dia ter uma oportunidade de jogar fora do país, né? Tu jogava amador, tinha o sonho de ser jogador de futebol, conseguiu, foi bater lá no futebol árabe. E o que é que tu encontrou por lá e por que foi uma passagem curta, assim? O que é que aconteceu? Olha, Não gostou, não? para mim, assim, foi uma realização que talvez eu não imaginasse que iria conseguir realizar pela idade, pela todo o processo, como foi para mim iniciar a minha carreira, sem ter base, sem nada. E quando surgiu a oportunidade, eu não pensei duas vezes, por quê? Porque para mim ali talvez tenha sido uma das maiores realizações da minha vida, né? Claro que teve outras realizações bem mais importantes assim também, mas para mim é como se eu olhasse assim para trás e falasse, pô, tudo que eu passei valeu muito a pena. Por todas as coisas que eu me abdiquei, deixei de fazer para que eu pudesse seguir a minha carreira, valeu muito a pena. E quando eu saí de São Paulo, que eu entrei naquele avião, assim, para mim eu já era uma pessoa muito realizada, porque eu jamais imaginava na minha vida que um dia eu iria sair do Brasil na idade que eu comecei jogando futebol e quando eu pisei na Arábia Saudita, eu agradeci muito a Deus porque ali foi só porque Deus realmente quis que fez acontecer aquilo ali. Foi só pela misericórdia dele, por tudo que eu tinha passado, por todo o sofrimento, por toda situação assim que me fizeram desistir, porque eu tive todos os motivos do mundo para mim desistir, mas eu nunca desisti. E quando eu pisei ali, para mim valeu muito a pena, como se fosse assim, ó, valeu muito a pena não ter desistido. Então, assim, para mim foi algo assim que eu jamais imaginava passar. Foi uma passagem curta, por quê? Porque, na verdade, eu não costumo muito falar sobre esse assunto, porque eu não gosto de falar de pessoas, né? E principalmente quando as pessoas elas não estão próximas da gente para poder se defender, né? Mas, assim, teve pessoas da mesma nacionalidade que a minha, né, que me prejudicaram muito lá na equipe, muito mesmo, assim, eu não conhecia nada, Essas pessoas eram jogadores também? jogadores, né, que já estavam lá, né, já tinham uma certa moral na equipe que eu estava, né, na época eu fui emprestado pelo Fortaleza, eu tinha opção de compra, portanto que eu iniciei, quando eu cheguei, tinha acontecido 2 rodadas, e nas 2 seguintes rodadas eu marquei 2 gols seguidos, né, então assim, a tendência era o quê? Era que o clube fosse exercer a opção de compra, né? E essas pessoas, esses brasileiros que estavam lá, né? Eu não me sentia acolhido. Claro que eu não precisava não, vai me acolher, Sim. Não, cada um vive a sua vida da melhor forma possível. Mas se eu sou um tipo de pessoa que se eu estou lá no Paraguai e eu te encontro lá, e sei que tu tá precisando de uma ajuda, de um apoio, Tô chegando lá pela primeira vez e pela tal. primeira vez e eu já conheço como que funciona, claro que eu tenho um papel Dá um suporte, né? de te dar um suporte. Então, assim, eu não tive esse suporte dessas pessoas, né? Já vi muita gente falar assim, olha, eu não gosto de treinadores portugueses. E aí eu peguei um português também, que também foi muito prejudicial para mim. Me prejudicou muito, fez muita sacanagem comigo, né? Então, assim, eu não costumo muito falar desses assuntos, porque a minha curta passagem por lá passou totalmente por essas pessoas. Entendi. Eu trabalhava muito, treinava muito, e assim, por questões de ego também, né? Hoje, infelizmente, as pessoas têm um ego muito grande, Elevado, né? né? Futebol tem Elevado, muito isso. principalmente dentro do futebol, e essas pessoas elas conseguiram que atrapalhar o meu processo. Por quê? Porque para mim era uma situação que foi muito confortável e muito boa para mim em todos os requisitos, né? Financeiramente, foi algo assim que mudou realmente a minha vida. E essas pessoas elas conseguiram, através do ego, através da inveja, interromper esse processo que poderia ter sido bem mais longo, ter sido melhor. É que eu não tenho dúvida, depois eu conversando com o empresário que me levou,
e ele me explicou algumas situações que realmente aconteceram e que o clube desejava, sim, exercer a opção de compra junto ao Fortaleza, mas eu não costumo, assim, reclamar e nem, assim, se lamentar por isso. Foi para acontecer, aconteceu da forma que Deus quis e tá tudo bem. Agora, se tem um lugar que você foi feliz, esse lugar eu posso dizer que é o Ferroviário. Coloca a foto do Cariús aqui na tela aí, ó, comemorando o gol, com a camisa do Ferrão, na Arena Castelão. Cariús, 2018 foi um ano que marcou pra você. Título de forma invicta da Série D do Campeonato Brasileiro. Você fez 16 gols com a camisa do Ferroviário naquela temporada e aí foi depois disputar a Série C novamente com o Ferrão. O Ferroviário, 94, 95, foram 2 anos, né, que ficaram assim bem marcados porque foi o bicampeonato cearense, né? De 95 para cá o Ferroviário não conquistou mais campeonato cearense. Então as principais conquistas foram essas, né, de 2018 e 2023, 2 títulos nacionais da Série D do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que depois de 95, você e Ciel, eu posso dizer assim que são os 2 principais nomes, né? Viraram xodó, assim, ídolos da torcida coral. Então, como é que foi para você vestir essa camisa de um time muito tradicional do nosso futebol e ter o privilégio de fazer muitos gols, de ser ovacionado pela torcida e de conquistar título? Aí foi um momento mágico, né? 2018 ali foi assim um momento que realmente estava reservado para mim, porque na verdade eu tive outras possibilidades depois que acabou o Campeonato Cearense, né? E aí eu tive que estava pelo Floresta, tive a oportunidade de ir para outras equipes que também estavam disputando Série D, né? E eu tive uma conversa com uma pessoa muito assim especial que eu tenho um carinho, admiração e respeito muito grande, que foi o Dr. Valmir. Já tinha trabalhado com ele no Quixadá. E quando ele começou a me falar da questão do peso da camisa do Ferroviário, assim, eu fui a entender um pouco o que era o Ferroviário, eu aceitei o convite e assim, foi uma sensação assim fantástica, porque acho que quando eu cheguei no clube, era um clube que a gente olhava assim e falava assim, meu Deus, como que um clube está numa situação São dessa? essa, né? Né? Então, assim, vinha de E que situações continua, né? Só que, abrindo parênteses aqui. Infelizmente, sim, o sim. Ferroviário continua numa situação assim horrível, né? E aí as coisas foram se encaixando, né? Começaram a fazer as coisas corretas, né? E eu acredito muito que quando as coisas corretas elas acontecem fora no extracampo, o campo também, ele não tem como dar errado, né? Então, assim, com o Dr. Valmir, com o Newton lá à frente lá, na época o Neto também estava à frente, né? Então, assim, foi um ano, assim, fantástico para o torcedor. Acho que o torcedor, acho que ele nunca na vida dele ele imaginava que ia viver um momento daquele. Então, assim, foi formado um time muito forte, muito bom. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu sentei com o Dr. Valmir, quando eu cheguei lá no Ferroviário, ele falou assim: olha, eu não tenho dúvida que você vai ser o próximo ídolo do Ferroviário, porque você é a cara do Ferroviário. E aí, sabe, assim, me encheu muito assim de esperança aquelas palavras dele, porque quando a gente realmente começou a competição, a Série D, na época a Série D era só 6 jogos, era 3 fora e 3 em casa. E a gente não iniciou assim tão bem, tão empolgante. Uhum. Mas o time foi se encaixando, e a gente conseguiu classificar em primeiro colocado. E a chegada do Marcelo Vilar também foi assim primordial para que pudesse deslanchar de vez assim na competição, pudesse fazer os gols que eu fiz, porque o Marcelo me ensinou muito. Então, assim, esse ano aí, de 2018, minha chegada no Ferroviário, ela mudou a minha vida de uma forma que eu jamais esperava assim, que iria acontecer Uhum. tão rápido. Né? Porque foram momentos maravilhosos, foram momentos assim, de glórias Acho que mesmo foi assim. virada de chave ali na tua carreira, né? Virada de chave na minha carreira pelo peso da camisa, né? O É. Ferroviário tem uma camisa muito pesada. Por mais que fosse a Série D, mas era um título nacional, né? E a partir daí outras portas Sim, foram sim. sendo abertas, Sim. né? E o torcedor já vinha sofrendo há 23 anos que o Ferroviário Ah. não comemorava sequer um título, né? Então, assim,
E de repente, pô, campeão brasileiro. Como? Pô, há 23 anos que a gente não comemorava não título cearense e de repente você ganhou um campeonato brasileiro. Então, assim, por torcedor, ele já vinha sofrendo. É um torcedor que sofre muito. O torcedor do Ferroviário é um torcedor que sofre, ainda hoje sofre. É um torcedor que, eu não sei, ele não pode ter uma alegria. Ele tem uma alegria hoje e amanhã ele tem uma tristeza. Nunca tá em paz. Nunca tá em paz. Em paz, assim, de fato. Isso, assim, altos e baixos. De altos e baixos. Então, assim, aquele momento ali, o torcedor, ele, pô, quem chegou que fez e que começou a defender a camisa mesmo assim, com vontade de se entregar, porque, na verdade, o torcedor sempre achou que eu representava dentro de campo. Porque, tipo assim, a minha garra, a minha vontade de jogar, de querer sempre mais, de vencer, de não aceitar perder, representava muito o torcedor. Então, assim, esse ano aí foi um ano, assim, mesmo assim, fantástico. O Ferroviário, ele ficou marcado na minha história. É um clube, assim, que eu não... Sempre que eu vou falar, assim, eu tenho uma gratidão imensa por esse clube, porque foi uma virada de chave da minha vida, da minha carreira profissional, em todos os aspectos, né? O Ferroviário me proporcionou grandes momentos e me oportunizou para que eu realmente fosse visto, não só aqui no estado, né? Porque ele me oportunizou naquele jogo histórico lá, né, de 2019 contra o Corinthians na Copa do Brasil. Você meteu dois gols no Corinthians, né? Isso, então, assim, isso veio através do Ferroviário. Foi aí eu comecei a entender a dimensão e a grandeza que é o Ferroviário. Que essa camisa é pesada e que vários jogadores já saíram de lá e já conseguiram chegar a lugares grandes, assim como eu saí de lá e fui para lugares maiores também, diferentes. Então, assim, tudo foi através do Ferroviário. Então, assim, muita gratidão, muito respeito, carinho, admiração por esse clube, assim, que me ajudou muito e contribuiu muito na minha carreira. E essa história que tu tava afim de voltar pro Ferroviário, mas não para jogar futebol, para ser um dos bastidores, procede? Cara, esse aí, Caio, foi uma situação assim. Eu fico triste, eu fiquei muito triste em ver os últimos noticiários relacionados ao Ferroviário, cortes de energia, muitas dívidas trabalhistas, jogadores colocando o clube na justiça, colegas profissionais me mandando mensagem e falando que o presidente bloqueou, não respondia mais. E pessoas falando mal do clube, assim, porque você sabe que o futebol, ele proporciona você conhecer muitas pessoas. Uhum. Então, assim, por eu ter uma história, por eu ter um legado muito bacana dentro do clube, muitas pessoas me ligavam. Ô, Cario Sport, é como você dá uma interferênciazinha aí, falar com o presidente, sei que os caras têm muito carinho e respeito por você, admiração, tem como você falar com o pessoal aí, só para me responder, porque eu mandei e aqui o presidente me bloqueou. E nada, não responde, isso e aquilo. Então, assim, isso foi que foi mexendo comigo e ficando assim, porra, eu acho que esse clube precisa de ajuda. E aí, quando surgiu essa possibilidade, que assim, na verdade, eu fico muito feliz em ver que pela primeira vez na história do clube, tem duas chapas realmente brigando ali para ser o carro-chefe ali à frente da gestão, né? Porque sempre era só uma só e assumia ali e pronto, né? Então, assim, eu recebi o convite para poder fazer parte, não foi assim um convite para ser presidente, para ser vice, eu recebi um convite para ajudar o clube. Uhum. E eu me dispus a ajudar o clube. Eu falei, olha, por enquanto eu não estou jogando, eu posso ajudar da melhor forma possível, não sei como vocês querem a minha ajuda, mas eu quero ajudar. Porque eu acho que muitas coisas elas estão erradas, sim, no meu ver. Eu sou sócio, então eu vejo que muitas coisas elas não são usadas com transparência, são coisas que são feitas sem que o conselho, alguma parte do conselho, o torcedor saiba realmente o que está acontecendo. Então, assim, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, olha, eu posso ajudar vocês, mas depois que eu entrar para um clube, começar a jogar novamente, até porque eu não encerrei minha carreira ainda e não pretendo encerrar ela agora, eu vou sair um pouco de lado, de cena, porque eu tenho que respeitar a instituição que eu vou estar vestindo a camisa. Então, assim, eu fiquei feliz de uma certa forma pelas pessoas acreditarem que a gente pode mudar, assim, a realidade através da gestão, através de conhecimento, através de parceiros que a gente pode trazer, mas espero que possa ser resolvido da melhor maneira possível, que quem ganhar realmente possa fazer, possa pensar no clube, porque eu sempre vi situações de ego,
de a pessoa falar, não, é para mim, é isso. Não. É o Assim, clube acima de tudo, né? Em primeiro lugar é o a clube. instituição acima de tudo, não que não ganhe pensando em pessoas que estão do lado, ou que vai ajudar, ou que vai deixar de ajudar, que pensem realmente na instituição, pensem no momento que o clube está vivendo, o que pode ser transformado através dessas pessoas que eu acredito que podem sim. As pessoas podem chegar lá e podem fazer diferente, pode levar, ou pelo menos ali, apaziguar a situação que o clube está vivendo no momento. Eu só sei que quando o cara ganha a música é porque tem moral, viu? Era 1000, como era na música aí? Me ajuda aí, Carius. 1000 Você gols, 1000 acredita gols. que eu não sei cantar essa música, mano? Rapaz, a música até hoje eu não entendo muito bem, não. Mas era 1000 gols, só Pelé, só Pelé. Mas eu prefiro o Cariús, ó. Que a torcida do Ferroviário cantou aí bastante nos jogos ali na temporada de 2018, quando o Ferroviário fez uma excelente campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. E quando a gente fala que o Ferroviário foi uma virada de chave, eu acho, penso eu, que, sei lá, vamos pegar aqui um moleque, um adolescente cearense, que ele sonha em ser jogador de futebol. Eu acho que ele olha para o Ceará e Fortaleza, acho que os olhos brilham. Claro que depois ele quer sair para um clube maior, a nível, né, do futebol brasileiro, fora do país, né, principalmente Europa, quer ganhar dinheiro, quer isso, quer aquilo, que faz parte. Então você teve a oportunidade de jogar um time grande também, depois do Ferroviário, o Fortaleza. Que aí é uma outra pegada. Tá aqui uma foto sua. Eu acho que você vai lembrar muito bem dessa foto, né? Foi o teu primeiro jogo com a camisa do Fortaleza no PV. O primeiro gol ganhou de 1-0, né? E o gol teu. E o gol teu na estreia do campeonato cearense. Aí já foi na temporada de 2020. 2020. Que 19 tu ainda ficou no Ferroviário. E aí, Cariús, você vestiu a camisa tricolor. Foram 16 jogos, 4 gols marcados. E creio que tenha sido também um sonho realizado, sim, para ti jogar, porque é uma pegada diferente. Você falou do Ferroviário, mas aí a pressão, né? Se o cara vai mal 2 jogos já não presta, né? A torcida do Ceará, do Fortaleza, a pegada é diferente. Então, como é que foi vestir essa camisa, sabendo da responsabilidade que era naquele momento? Aí foi uma realização de um sonho, né, Caio? Porque assim, eu sempre sonhei em. Eu via muito assim, assisti muitos jogos do Fortaleza na Série C. Naqueles momentos assim decisivos que o Fortaleza ia e quando era para Não subia. não subia. Então assim, eu assisti muitos jogos do Fortaleza nesse momento e eu aprendi, assim, eu gostava assim, gostava não, gosto muito assim da forma com que a torcida do Fortaleza ela abraçava o clube em situações assim adversas, né? Então assim, eu fui criando esse desejo de, pô, eu queria viver momentos assim, eu queria vestir a camisa do Fortaleza um dia. E assim, quando apareceu a oportunidade para mim, ela surgiu, talvez eu imaginava que eu poderia vestir a camisa do Fortaleza ali numa Série C, sei lá, por estar na Série C, eu falei, vamos pegar jogadores daqui. Só que aí Deus foi tão maravilhoso que ele me proporcionou viver esse momento numa Série A. Série A, com o clube Campeonato já bem Brasileiro, com o clube já estruturado. bem estruturado, participando da Sul-Americana. Então, assim, para mim aí foi uma realização de um sonho assim que eu falei anterior aqui para você, que foi a situação da Arábia tinha sido uma das maiores, uma das realizações. Aí foi uma das realizações assim que para mim ela foi fantástica, poder vestir a camisa do Fortaleza, poder sentir assim, por mais que depois a gente veio pegar uma pandemia que afastou o torcedor, mas eu tenho um jogo que eu me lembro que esse jogo eu não entrei pela Sul-Americana, que foi um jogo que, assim, quando Vocês ganharam de 2-1. Que a gente ganhou de 2-1. Mas foi Foi eliminado. Sul-Americana. Contra o Independente. Independente da Argentina. Mas no jogo da Argentina tu entrou. Não entrei. Nos 2 jogos. Não entrou, não? Pra mim tu tinha entrado no jogo lá. Não entrei, né? Fui pros 2 jogos, mas não entrei. E quando eu pisei num Castelão aquele dia, lotado, assim, pra mim, assim, foi como, pô, que massa. E o que eu via pela TV hoje, eu tô vivendo aqui agora. Então, assim, pra mim foi uma realização, assim, tremenda mesmo, assim. Ter vestido essa camisa, ter participado de alguns momentos, assim,
importante como a Sul-Americana, né, a participação do Fortaleza na Sul-Americana, ter feito gols no Campeonato Cearense, que nesse ano aí, que a gente foi campeão cearense, eu fui o artilheiro do Fortaleza no Campeonato Cearense, né, o artilheiro do Fortaleza na competição. Uhum. Então, assim, para mim foi um momento assim de realização também, de sonho, poder vestir a camisa do Fortaleza. Como você fala, aí já era uma situação diferente do Ferroviário, aí já é pressão, aí já envolve muita Era coisa. Série A. Série A. Então, assim, é o torcedor com aquela ansiedade de crescimento cada vez mais do clube, de jogadores diferentes, para realmente defender a camisa com muita garra e determinação. Mas, mesmo assim, foi uma passagem curta, né, 16 jogos, mas que, assim, de muita aprendizagem. Muita aprendizagem. E eu vou te perguntar, poderia ter sido também uma passagem melhor com a camisa do Fortaleza? Ter mais jogos, ter mais gols, enfim, ter jogado mais? Já ouvi muita gente dizendo, o Karius não vingou da forma que ele poderia ter vingado no Fortaleza por conta do Rogério Ceni. Já ouvi muita gente dizer assim, Rogério Ceni não gostou do Karius. Existiu algo internamente, realmente é isso? O Ceni não foi com a cara do Karius ou não gostou do futebol do Karius para chegar ao ponto de não te dar mais oportunidades? Caio, que eu posso falar para você... Eu sei que você não gosta de estar falando de ninguém, né, por trás não, mas, enfim, fica à vontade. Mas vamos lá, né? Estamos aqui, vamos responder. Muita gente já me perguntou sobre esse assunto, né? E respondendo para você a primeira pergunta, se poderia ter sido mais gols, mais partidas, sim, poderia. E uma coisa que eu não consegui entender até hoje e não consigo responder para as pessoas, portanto que um podcast ou entrevista que sempre participo, as pessoas sempre me questionam sobre isso, me perguntam sobre isso e eu não consigo dar uma resposta para esse pessoal. O que aconteceu que você não vingou realmente no Fortaleza? E eu posso dizer para você, tem situações que nem eu mesmo consigo entender. Por um exemplo, eu joguei o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no Castelão. Eu não me lembro aqui se foi na estreia ou se foi o segundo jogo. Acho que foi na estreia do campeonato, contra o Botafogo. Em seguida, a gente iria viajar para Goiás, para pegar o Goiás. E um fato bem curioso que aconteceu foi que, antes desse jogo do Botafogo, eu treinei no terceiro time. E a relação, ela demorou a sair, a relação do jogo, ela demorou a sair, e eu não entendi, todo mundo sem entender o porquê que aquela relação, ela estava demorando a sair. Porque não era algo normal acontecer, não era comum acontecer aquilo ali, era algo fora do normal acontecer aquilo ali, sempre saía, e nesse dia eu treinei no terceiro time. Então a tendência era o quê? Que eu não iria participar do jogo. E a relação saiu, eu estava na relação e eu fui titular contra o Botafogo. Sem ter treinado nem no time reserva. Sem ter treinado nem no time reserva. Treinei no terceiro time. Então, assim... E aí, depois desse jogo, eu não fui para a relação do jogo contra o Goiás. Fui para a relação de outros jogos, mas desse do Goiás não fui. Fiquei treinando. Fui treinar no CT, no Ribamar Bezerra. E no treinamento, eu machuquei a panturrilha. E aí eu estava vindo do CT para cá para fazer o exame e eu recebo uma ligação do Sérgio Papilim. Ô, Karius, eu queria conversar com você e tal, porque o Rogério pediu para te emprestar. Porque ele quer trazer um outro cara da confiança dele. Falei, mas Sérgio, mas por quê? Não, ele só pediu e tal, e a gente tem outras opções para você também, já tem muitos clubes aqui ligando atrás de você. E aí eu só tô te comunicando porque ele pediu, porque ele quer trazer um cara da confiança dele. Só que o cara da confiança do Rogério nunca que chegou. Nunca veio. Esse cara nunca apareceu. Nunca veio. O Rogério saiu depois, foi para outro clube, saiu, voltou, mas esse cara nunca que veio. Então, assim, o porquê, eu me pergunto assim, o porquê que as pessoas ou o próprio treinador não chegou para mim e falou assim, olha, eu penso isso e isso,
sobre você. Para mim, você não se encaixa no meu esquema, No meu perfil no de meu jogo. perfil de jogo, e tá tudo bem. Eu acho que a pessoa estaria sendo transparente, verdadeira comigo, e não da forma que foi tratado. E aí foi nesse período que aconteceu que eles falaram que eu iria ser emprestado, foi quando apareceu a proposta da Arábia. E aí eu decidi ir, porque, primeiro, para mim, financeiramente era muito bom, mas se eu tenho a oportunidade de continuar no Fortaleza, se eles não quisessem me emprestar, eu não sairia. Porque eu queria sim fazer história com a camisa do Fortaleza. Eu queria sim ter terminado uma Série A. Eu queria sim ter vivido aqueles momentos de Copa do Brasil com a camisa do Fortaleza. Momentos assim que eu queria, que eu ficava Sim. assistindo assim, eu poderia estar aí. Eu poderia estar aí. E aí eu vou falar para você, e às vezes o torcedor às vezes não entende, assim, não sabe, e eu já falei outras vezes, eu trabalhava muito, muito mesmo, de verdade. Eu tenho pessoas que hoje não estão mais no Fortaleza, mas um cara que assim me admirava demais pela forma com que eu trabalhava e ele ficava abismado, Edson Palomares, Sim, não está fisiologista, mais lá. Eu não sei quem está é. mais lá, mas um cara, ele ficava impressionado com a Profissional de alto forma nível. de alto nível, o cara que trabalhou seleção, né? Então assim, um cara que ele me admirava pela forma com que eu trabalhava, porque eu trabalhava muito, muito. Se eu ver que tinha alguém que estivesse trabalhando ali, fazendo o extra, eu fazia o extra também. Porque eu sou um cara que eu me cobrei muito. E para mim chegar no Fortaleza, eu não cheguei de paraquedas, eu não pulei, pô, tô aqui no meio do PC, não. Eu cheguei com méritos. E aí entra uma situação que eu não sei. Será se realmente a minha contratação naquela época ela foi da vontade do Rogério? Não sei. Aí eu não posso dizer para você que E sim. você nunca teve essa resposta de Nunca ninguém? tive essa resposta de ninguém. Ninguém nunca chegou para mim, ninguém nunca chegou para mim para falar, né? Então assim, a única coisa que eu posso falar para você é o quê? Eu fui muito bem recebido no Fortaleza pelo Marcelo Paes, que para mim é um cara sensacional, o Daniel de Paula, o Sérgio Papelinho. Assim, eu não posso reclamar dessas pessoas, dessas pessoas. E sobre o Rogério, o que eu posso dizer para você é o quê? Eu aprendi muito com ele. Por mais que eu entenda que talvez tenha sido algum problema que ele não queira ter me utilizado e pediu para me emprestar ou tirar do clube, não sei. Mas eu aprendi muito também com ele. E eu levo toda aquela situação, eu levo com muita aprendizagem. Foi um cara que me ensinou bastante, posso dizer para você. Que o curto tempo que eu passei com ele, eu aprendi muito. Mas faltou dele chegar e ter esse papo contigo? Faltou. Faltou ser mais verdadeiro. E isso eu esperava dele. Faltou ele ser esse cara que chegasse e falasse, olha, eu penso isso e isso, para depois não chegar de uma forma distorcida para você, eu tô te falando, e faltou ele ser verdadeiro comigo. Faltou essa verdade. Portanto, que eu saí do Fortaleza, ninguém nunca me explicou o motivo. O único motivo que foi me dado, que para mim não é válido, foi a questão do Sérgio Papel. Ele chega para ele, ó, o Rogério pediu para te emprestar, porque ele vai trazer um cara da confiança dele. Então, assim, para mim não era o motivo ideal. Poderiam ter sido mais claro. Cariús, infelizmente não vai dar por isso e aquilo, e nós estamos sendo verdadeiro com você. Mas chegar para mim e falar assim, não, porque o cara vai trazer um jogador da confiança dele. Mas como vai trazer um jogador da confiança dele se o jogador nunca chegou? E todas as vezes que ele precisou de mim, eu fui lá e eu ajudei ele. Todos os jogos que fosse entrando, nunca reclamei de nada. Sempre, para mim, eu estava feliz. Por quê? Porque eu estava feliz vestindo a camisa do Fortaleza. Para mim era uma felicidade tremenda. Portanto, que ele, e é um fato assim, até um pouco curioso sobre isso, e o Rogério chegava, quando eu treinei para amanhã, o Rogério chegava às 7. 7h15 eu estava no clube também. Às vezes a gente encostava os dois no portão. Por quê? Porque eu costumava vivenciar. Eu queria viver o Fortaleza daquele momento. Pô, eu vou viver o Fortaleza aqui. Chegava, ia para o meu quarto lá. Tinha um quarto lá, cada um tinha os seus quartos lá. E eu ficava lá porque eu queria viver. Só que, tipo assim, eu comecei a perceber... E aí o principal motivo, principalmente depois da pandemia. Como que você é meu treinador... E você, próximo a voltar ali os treinos, você conversa com todo mundo via ligação
e tem um atleta seu, você não conversou com ele. Alguma coisa de errado tinha. Então Porque eu você fui o sabia que ele único- estava tendo esse papo com os outros jogadores? Eu soube depois, porque eu comecei a escutar os outros jogadores falar, não, porque o Rogério me ligou, não, porque o Rogério me ligou, porque o Rogério falou isso, falou aquilo, pra gente ter isso, como que a gente iria voltar para saber. Então, assim, e depois que... E eu nunca tive essa ligação dele, e depois que eu voltei, que a gente voltou na pandemia, eu era o jogador que era mais cobrado, como se eu tivesse feito algo assim, que, porra, eu não consigo mais olhar para a cara desse cara. Eu não consigo olhar para a cara desse cara aqui. Pô, e assim, tudo era o Cariús. Tudo era o Cariús. Tudo era o Cariús. Tinha jogador que errava um passo, a reclamação era pro Cariús. Isso no treino. Isso no treino. Na Então, frente de todo assim, mundo. Na frente de todo mundo. Então, assim, para mim, foi situações assim que foi deixando bem claro que, não, para mim aqui eu já sei que a qualquer momento eu não vou fazer mais parte daqui. Porque eu fui vendo, e eu gosto muito de analisar as coisas, e eu analisei muito como tratava os outros jogadores e como ele me tratava. E aí eu estou falando da pessoa do Sim, Rogério. sim. Né? Claro. A questão de diretores, do Marcelo, do Daniel, do Sérgio. São pessoas fantásticas que sempre me trataram com muito respeito, de minha admiração, carinho. Portanto, que foram pessoas que conversaram comigo quando foi para mim sair. Assim, me deu total apoio. Olha, se você quiser ir, você pode ir. Mas também, se você não quiser, você pode ficar aqui. A gente vê uma situação para você. Tenha calma, isso e aquilo. Assim, me trataram realmente com muito respeito. Mas já do Rogério eu vi que ele não me tratou com o devido respeito. E eu sempre falei, olha, eu não cheguei aqui de paraquedas, eu cheguei aqui com méritos. Eu fiz por merecer chegar aqui. Eu não cheguei aqui, bati na porta do Fortaleza, ei, me contrata aqui que eu estou precisando do emprego. Não. E eram cobranças assim que passavam do futebol, assim, no modo de dizer, sei lá, com uma certa ignorância, com Cariús, assim. Tinha certas situações assim, cara, que chegava e falava assim, filho, porque, como que você está aqui? Ele dizia isso. Como que você está aqui? Como você está aqui? São situações que você... Pô, como que você está aqui? Então, assim, eu começava a enxergar e aí... Então ficou na cara que não foi um. Acho que aí responde aquela sua pergunta. Acho que não foi um pedido dele. Não foi um pedido dele. E aí é isso que eu sempre me questionei. Será se realmente a minha contratação foi um pedido dele? Porque eu sei que foi de vontade do Marcelo, do Papelinho, do Por Daniel. tudo que você estava por mostrando tudo que eu do tava futebol mostrando. cearense. Né? Mostrou com a camisa do Ferroviário. Exatamente. Mas aí, será se foi realmente um pedido ou da vontade dele? Que eu acredito que não. Não, vamos trazer o Cariús porque está se destacando e tem outras situações para ele, senão a gente vai perder para outras situações. Então, vamos trazer para cá porque vai nos ajudar. Porque eu tenho certeza que o Papelinho, o Daniel e o Marcelo, eles acreditavam sim que eu poderia dar certo no Fortaleza. E que eu daria certo sim se eu tivesse tido uma sequência melhor. Mais oportunidades. Mas também eu não se lamento. Muito assim, para mim foi uma gratidão imensa poder ter vestido essa camisa. E serviu de muito aprendizado para mim. E assim, e uma realização. Para mim foi uma realização ter vestido a camisa do Fortaleza em um dos melhores momentos que o clube também começou a viver a partir ali de 2020. Legal. E depois do Fortaleza, você teve. Foi a história lá da Arábia, e também depois da Arábia, Cariús, você teve uma outra oportunidade, né? Experiência no... No Remo. Não, que eu falo no futebol fora. Foi Paraguai, Sim, no né? Você jogou no futebol paraguaio, né? Paraguai já foi agora 2023, né? Foi para jogar Sul-Americana, né? E, assim, Isso, eu acho que você fez gol, não fez? Sim, Na Sul-Americana? Fiz. Seis jogos, né? Agora Sul-Americana são 6 jogos, né? Dos 6 jogos, eu joguei 5, consegui fazer 3 gols ainda, né? Teve um jogo que eu não joguei contra o Estudiantes na Argentina, estava machucado. Mas, assim, dos 6 jogos, eu ainda fiz 3 gols, né? Então, assim, para mim... Foi o ano que o Fortaleza foi pra final, né? Foi o ano que 2023. Exato. Foi o ano que o Fortaleza foi pra final. Inclusive, eu fui visitar o pessoal do Fortaleza lá, porque jogou depois contra o Cerro, que passou pelo... Não, acho que foi eliminado pelo Cerro. Do Fortaleza? Foi na pré-Libertadores. Na pré-Libertadores. Foi pra Sul-Americana. Chegou à final, exatamente. Eu fui lá visitar o pessoal no hotel, que eu estava lá em Assunção. Então, assim, para mim também foi bom, porque eu pude... para mim foi mais uma realização. São várias realizações através você realiza uma, aí eu realizo uma. Não, agora eu quero isso, eu vou realizar também. Então, assim, para mim foi muito bom poder marcar gol na Sul-Americana, poder, na competição,
tão importante como é a Sul-Americana. Então, assim, para mim foi, assim, algo também grandioso poder ter vivido esse momento de Sul-Americana, de poder jogar, de sentir, jogar lá a gente jogou na Argentina, eu não joguei contra o Estudiantes, mas joguei no Paraguai contra o Estudiantes, a torcida do Estudiantes, pô, muito bacana você viver aquele momento Viver ali. culturas diferentes, Exato, né? Torcidas. O futebol diferentes. sul-americano tem muito essa Então, paixão, assim, né? essa paixão bem diferente. E para mim, tudo assim, na verdade, eu sou uma pessoa muito realizada, Caio, muito realizada. Eu não, assim, eu só tenho que agradecer a Deus porque ele proporcionou momentos assim que eu jamais imaginaria em conquistar, em viver. Então, assim, para mim é só gratidão por tudo que eu conquistei dentro do futebol, por tudo que eu passei, por momentos muito bons, momentos assim difíceis também dentro do futebol, mas que assim, me fizeram assim crescer como pessoa, como ser humano, né? Entender que muitas das vezes as coisas acontecem e às vezes a gente fica chateado com uma coisa ou outra, mas também tem que entender o ser humano. A gente é ser humano, a gente está sujeito a erros, a falhas. Então, assim, foi tudo assim muito... Para mim é gratidão por tudo que eu consegui viver até hoje dentro do futebol. Eu sei que você já disse aqui nesse nosso papo que... não tô pensando em parar agora não, mas em algum momento você já começa a pensar? Eu já vi que você montou meio que um complexo lá na sua cidade. Como é que é aquilo ali? A galera aluga o espaço? Como é que é? E eu esqueci, lá você me perguntou assim, e se eu for em Cariús, eu vou encontrar o quê, né? Tá aí. Então vende teu peixe, pô. Vende teu peixe aí, Se você for em Cariús, hoje você tem um local bom, especial para você ir lá, né? Na minha arena, Aí tem né? o que lá? A gente joga, come o que? Um espetinho, o que Lá é? tem, né? A gente, graças a Deus, tipo assim, eu consegui, mano, montar esse empreendimento lá em Cariús, né? Eu poderia ter montado aqui em Fortaleza ou em outro local no estado do Ceará, mas eu preferi montar em Cariús por quê? Primeiro, para gerar empregos, né, para as pessoas. Eu sempre acredito nisso, que antes de você pensar em faturar, você tem que pensar as pessoas que estão ali colaborando e que são beneficiadas diretamente com aquele emprego. Então, assim, quando a gente pensou em montar esse complexo, essa arena, né, foi realmente pensando nas pessoas. Hoje a gente tem são 11 pessoas, 11 funcionários, né, trabalhando lá dentro da arena. São pessoas que, se você for multiplicar vamos botar 2 pessoas por cada casa, cada funcionário, vai dar aí mais de 20 pessoas que são beneficiadas, né? Então, Ou seja, assim, Cariús é empresário agora, viu? e aí nós temos um restaurante lá dentro, né, que a gente funciona de terça a domingo, né? A gente abre para almoço também, janta à noite, né? Temos um campo de society, né? Temos um beach tênis também, uma Legal. quadra de beach tênis, temos piscina que é para o pessoal tomar banho no final de semana, e a gente sempre, tipo assim, a gente libera a piscina pro pessoal, o pessoal vai com a família, por quê? Porque na cidade não tinha, na região não tinha, na verdade, um espaço como a gente tem lá. O espaço Então, também serve de lazer, isso, né? um espaço assim que recebe a gente, na verdade, é mais família, é muito família. Então, assim, a gente fica feliz em ver que o nosso espaço, ele acolhe as famílias, realmente, a família está ali, não tem para onde ir, quer sair para um lugar, e vão lá, temos um espaço kids para as crianças, elas ficam lá brincando, enquanto os pais e as mães ficam lá brincando futebol, ou brincando vôlei, ou jogando futebol, os pais ou se alimentando. Então, assim, a gente fica feliz em saber que, de certa forma, a gente está contribuindo para o lazer das pessoas, né? E gerando emprego para muitas pessoas que não tinham assim, uma perspectiva de arrumar um trabalho ou dependia de O que você prefeitura. viveu, né? O que você Exato, viveu lá atrás. exatamente. Aí o que eu vivi lá atrás, eu estou podendo agora proporcionar diferente, né? Proporcionar emprego, proporcionar lazer para as pessoas que eu não tinha, né? E aí, quando você for em Cariús, você já sabe, você vai lá na nossa arena, Já né? sei como é o nome da arena, como é? A arena é EC9. S? EC9. EC9, né? A arena é EC9. EC9, tá aí, do Edson Cariús. E tem, tipo assim, algum trabalho social que você faz lá também, Cariús? Aí eu tenho um trabalho social que, inclusive, a gente fez 4 anos agora, dia 12 de outubro, né? Que é o Instituto Edson Cariús. O Instituto Edson Cariús é um projeto que ele já está consolidado, né? E assim, eu fico muito feliz porque... Legal. E ontem a gente recebeu, né, a comenda de reconhecimento, né, aqui do Ronaldo Lima, né? E assim... Foi na Câmara dos Vereadores, né? Foi no Castelão. Castelão. E aí a gente fica muito feliz, por quê? Porque diante de tantas instituições, diante de tantos projetos sociais que tem no estado do Ceará, eu fui um dos homenageados e a instituição foi uma das que foram lembradas pelos serviços que a gente vem desempenhando, né? A gente já tem
desde 2021. Na verdade, eu já faço esse trabalho desde 2016, mas a instituição Espaço Físico mesmo, a gente colocou de 2021 para cá, né? Então, são 4 anos que a gente já tem escolinha de futebol, Muay Thai, Jiu-Jitsu, aula de educação física. Ou seja, não é só futebol, né? Outras modalidades, né? Cursos para os pais, né? Para as mães, né? Capacitando agora, a gente está fechando uma parceria também aí com Senac, Sesc. E tudo lá, né? Tudo lá em Cariús. Hoje a gente tem quase 150 crianças que a gente atende ela, né? No contraturno das escolas, né? Essas crianças, elas são assistidas pelo nosso programa, pela nossa instituição. A gente, café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta, né? São 4 refeições para essas crianças. E fora que os pais que a gente ajuda também, né? Hoje a gente atende quase 300 famílias, né? Que a gente distribui através do Ceará Sem Fome também, que a gente conseguiu essa parceria para que a gente possa levar o alimento para dentro da casa, porque... um diferencial que eu sempre tive em mente, Caio, que eu sempre pensei assim, não adianta você... Por isso que a gente atende as crianças e as famílias. Aí a gente tem psicóloga, a gente tem nutricionista que são voluntários, né? Então a gente tem assistente social. E aí o que acontece? Eu sempre pensei dessa forma. Não adianta a gente só atender as crianças se a gente não atender as famílias. Eu acho que tem que ser um conjunto, você atender as crianças dentro da instituição e você dar assistência às famílias, porque a gente precisa entender o que essas famílias estão passando, o que essas famílias elas pensam. Porque como a nossa instituição ela é em um bairro muito carente de Cariús, então assim, essas pessoas, as pessoas olham para elas com muito preconceito. Uhum. Não, isso é um bairro, só que a gente conseguiu e aos poucos a gente tem conseguido mudar esse pensamento. Portanto que a gente tinha funcionários, na verdade os nossos funcionários, quase todos da instituição, eles são do bairro, a gente valoriza muito o bairro. Entendi. E a gente olha assim, porque tinha pessoas que olhavam assim, você é de onde? Se você chegasse para visitar a minha instituição, eu chegava lá e falava assim, você é de onde? Eu falava assim, não, eu sou lá do bairro São Vicente, que é outro bairro. Mas não falava que era do bairro Vila Nova, que é onde é a nossa instituição. Por quê? Porque elas tinham vergonha de falar do bairro. Hoje não. Hoje elas já olham e falam assim, você é de onde? Não, sou daqui do bairro. E olha assim, falam com muita seriedade, assim, sabe, muito orgulho de falar que é do bairro. Por quê? Porque a gente está conseguindo transformar essas pessoas. E aí o trabalho social, quando eu juntei o trabalho social e juntei muitas pessoas, a gente começou as pessoas começaram a olhar de uma forma diferente. Alguns pelo lado político, que infelizmente as pessoas olham, eu falo infelizmente porque é inadmissível alguém olhar e falar assim, só está com esse trabalho social porque tem interesse político. Eu já faço trabalho social desde 2016, então já era para ser prefeito, já não tinha mais nem disputar mais. Já tava mandando na cidade de ponta a ponta, né? Exatamente. Então, assim, é um trabalho que a gente faz que tem transformado vidas. O trabalho social ele tem transformado vidas. O esporte é isso. O esporte, né? Esporte, educação, a transformação social, a gente tem levado direitos, a gente tem mostrado para eles que todo mundo é igual. Né, que eles possam entender que eles são igual a todo mundo, não é porque eles moram na periferia, num bairro que é bem mais assim delicado em algumas situações, questão de crime, questão de fome, que as pessoas realmente mais carente, né? Mais carente, que eles são diferentes, não, eles são igual. Então a gente tenta levar igualdade para isso, por mais que a gente seja difícil, é um trabalho bem difícil, é um trabalho que, tipo assim, a gente tem uma equipe muito forte, uma equipe muito preparada por trás, que a gente tem conseguido transformar e a gente já vê frutos, a gente já vê, assim, pessoas, crianças que estavam realmente caminhando para o mundo errado e que a gente foi lá e resgatou, que hoje já são exemplo na escola, que hoje já, sabe, os diretores olham assim, pô, o que vocês fizeram com essa pessoa? Porque para a gente estava perdido. E o que vocês fizeram? Então, assim, para a gente é muito gratificante. Hoje a gente já teve dois alunos nossos da escolinha de futebol que a gente já mandou para lá para o Internacional para fazer avaliação. Um tá fazendo avaliação aqui no Fortaleza. Então, assim, a gente fica muito feliz por saber que tem pessoas boas ainda que pensam no lado humano, que estendem a mão, porque eu acho que independente de tudo, da profissão, e aí eu vou falar para você que eu sempre falo, a minha missão não era ser jogador de futebol. A minha missão, o jogador de futebol foi só um complemento para que eu pudesse ajudar as pessoas que precisam. E a minha missão de verdade aqui na Terra é ajudar as pessoas.
é ser próximo às pessoas, é estender a mão às pessoas, é saber que aquelas pessoas ali, elas precisam ser valorizadas, precisam ser enxergadas como seres humanos, para que lá no futuro, acho que a melhor coisa que eu posso deixar para minha filha é ela olhar assim, pô, Ter esse legado, né? esse legado, meu pai deixou um legado legal aqui para mim, dar sequência para que eu possa continuar também sendo igual a ele, para que eu possa continuar estendendo a mão e ajudando as pessoas, porque a gente sabe que tem muita gente que precisa. E aí, quando você é egoísta, só pensa em si, porque é muito bom só pensar em mim, eu estou bem, para mim, o resto não. E o seu vizinho? E a pessoa ali que você vê, uma criança que está passando necessidade, que às vezes não tem nem uma sandália para ir para a escola, tem nenhuma sandália para vir para dentro da instituição. E aí? Como que você se sente? Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias. Todos os dias você tem que fazer a reflexão. O que eu estou fazendo de bom aqui? Será se realmente eu estou assim, servindo ou eu estou só sendo servido? Porque é muito bom, só a pessoa chegar... Só vem a nós, né? Exato. Mas gratificante, trabalho assim, gratificante e graças a Deus a gente tem colhido frutos através desse trabalho. Que massa ouvir o depoimento aí, né? Um pouco da história do Edson Cariús. Tenho certeza que é uma história que vai inspirar, né? Alguém que vai estar acompanhando aqui o nosso Futebolacast, porque a gente sabe o quanto é difícil, Cariús, chegar a esse sonho, né? Realizar o sonho de ser jogador de futebol. Imagina aí, né? Milhares de crianças e adolescentes que têm esse sonho e que de repente estão vivendo a situação que você viveu, seja na agricultura ou trabalhando de alguma outra forma, e que olha e diz assim, pô, será que eu vou conseguir? Tá tão distante de mim ser um jogador de futebol, mas é acreditar e fazer por onde, né? Isso acontecer, virar realidade, como fez o Edson Cariús. Eu fico muito grato, né, por você estar aqui presente no Futebolacast, batendo esse papo, contando um pouco da tua trajetória, de situações que você passou no futebol e na vida, e mostrar que hoje é exemplo lá para sua terra natal, para sua cidade, em Cariús. Então, quando for em Cariús, eu já sei onde passar, tá? Cariús, brigadão, viu? Brigadão. Agora que você vai deixar o seu autógrafo, tá? Aqui a caneta. E faz teu nome aqui, ó. Daqui a bola não tem mais nem espaço, é muita gente. Mas se tu encontrar o espaço aí, se tu coloca. Se não encontrar, não tem problema não. Dá só um abraço ali no Miguel que tá pago. Né, Miguel? 1000 gols, só Pelé, só para Cristiano Ronaldo já faz 1000 gols, Messi também. Romário já fez. Ei, Cariús, valeu, viu, cara? Tudo de bom, que Deus abençoe sua vida, né? Que você seja esse cara ainda mais próspero e com essa mentalidade de poder ajudar o próximo, de poder ajudar as pessoas, e muito sucesso ainda no futebol, né? 37 anos, se que ficar igual o Ciel, né? Com 43, ainda tem mais uns 6 anos aí, então vai dar certo. Ainda tem bola. Agradeço a você pela oportunidade, né? Demorou, mas saiu, né? E dizer que a gente está sempre à disposição, sempre que você precisar, a gente, mesmo diante de toda a correria que a gente tem no dia a dia, mas a gente sempre tira um tempinho, porque é importante também a gente vir aqui e debater assim, um papo bem legal. Valeu, e boa sorte aí com a camisa do Tirol na disputa da Fares Lopes. Turma, então é isso, tá? Estamos chegando aqui ao fim, né, de mais uma edição do Futebolacast. Então, curte, compartilha, comenta e espero que, de coração, que você tenha gostado bastante dessa conversa aqui, dessa entrevista com o atacante Edson Cariús. Gente da gente, cearense, eu desejo tudo de bom, muito sucesso pro atacante Edson Cariús. E aproveita, ó, segue lá o Instagram do Futebora, @somosfutebora. A gente também tá no Instagram, tá? Então segue o nosso Instagram e se inscreve aqui no nosso canal. Até a próxima, se Deus quiser. Fala pessoal, tô aqui para agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Falar de Cassino Bet, porque Cassino Bet, o maior patrocínio da história do Fortaleza. Água Mineral Serra Grande. A gente é o que a gente bebe. Água Mineral Serra Grande, pura e leve, como a vida deve ser. E sabe onde encontrar o veículo seminovo ideal para você? Na Car Mais Seminovos, onde tem o maior estoque de veículos multimarcas do estado do Ceará. Tudo para construir, reformar e decorar, você já sabe, na Normatel. Reformar ou construir, passa na Normatel, porque com Normatel tem jogo. Grupo Fornecedora, solução para construção, indústria, logística, agricultura e setor rodoviário. É no Grupo Fornecedora.